Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero trazer um pouquinho de ciência aqui para tratar de um assunto que eu levei mais de 20 anos para compreender. Saber já me era dito, mas entender de fato e fazer como uma prática na minha vida foram mais de 20 anos. E aí eu não quero que isso aconteça com você. Quero lhe entregar essa palavra que sirva como uma revelação e também que seja uma ferramenta de mudança, caso você esteja precisando. Eu acredito que algumas pessoas já conheçam esse estudo, assim como eu já conheci ele há anos e anos e anos, mas quero apresentar ele agora como uma forma de integrar aqui a nossa palavra de hoje. Um japonês, eu não sei quando foi feito esse estudo, tá? Eu sei que ele nasceu na década de 40, morreu em 2014. Ele publicou uma série de livros que chamava Mensagens da Água. E o estudo que ele traz nessa sequência de livros era baseado em expor a água a palavras positivas e negativas e a músicas, com diferentes tipos de melodia, né? Músicas clássicas, heavy metal, essas músicas que tinham uma discrepância, não uma diferença. Com esse estudo, ele congelava a água após a água era destilada, né? Após ela ser exposta a essas mensagens, né? Palavras positivas e negativas ou músicas positivas e negativas, e fotografava a formação molecular ali das estruturas que se formavam. Para as músicas clássicas mais calmas e palavras positivas, a água ela resultava em uma formação simétrica perfeita aos olhos, né? Era bonito de se ver. No outro caso, palavras ou músicas negativas, elas ficavam com formatos caóticos e assimétricos. Muitas pessoas, muitos cientistas, eles não levam em consideração esse estudo como um fato, porque diziam que muitos materiais foram descartados até que o livro fosse feito. Esse primeiro caso foi um estudo, mas hoje em dia tem a ciência em si, que é a da cimática. Tem aqui, ó. O estudo das ondas sonoras visíveis mostra que frequências específicas criam padrões geométricos em superfícies líquidas. Esses padrões não alteram a molécula de forma permanente, mas interferem durante a sua exposição. Diante dessas informações, e imaginando que vocês também já saibam, o nosso corpo ele é composto por mais de 60% de água. Então, sim, nós vamos ser influenciados e vai ter interferência quando a gente vai vir a se expor a música, sim, a melodias, né, a trilhas sonoras. Para hoje, de forma bíblica, eu quero trazer aqui 1 Samuel 16, no capítulo 23, que diz: Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhora, e o espírito maligno o deixava. Quero trazer também Salmos 144, no capítulo 1, que diz: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. E também em Salmos 22, 3, né, vai dizer que o Senhor habitava em meio aos louvores do povo de Israel e etc e tal. O que é que eu quero trazer com a reflexão de hoje? Era algo que influenciava demais na minha vida e eu relutei e resisti muito. E não era nem porque eu queria, era porque realmente não fazia sentido para minha mente. Mas mostra a importância das músicas adequadas e os danos das músicas inadequadas para os cristãos. Sim, porque aqui eu estou falando com cristãos ou pessoas que querem ser mudadas de fato. Quando Davi diz, né, que isso foi o meu pai que me trouxe essa revelação, inclusive, que o Senhor treinava as mãos de Davi para a guerra, porque, né, assim como era rei, ele também era um guerreiro, e os dedos para a batalha, porque ele tocava a harpa, e aí trata de guerras espirituais, guerras físicas de fato. Mostra que existe essa importância, né? O Senhor habita em meio aos louvores. Davi, ele conseguia expulsar demônios, né? Espíritos malignos, quando ele tocava. Com esse tema, eu quero perguntar para você, se você possui
juntando, né, a ciência com a palavra. Se você possui várias playlists ou uma única playlist. Porque se você, assim como eu, tinha várias playlists, hoje eu só tenho uma, mas eu já tive várias, você comprova automaticamente que você concorda que existe uma música para cada situação. Que você sente que existe uma música que combina mais com determinadas práticas e outras para outras práticas. Não, Letícia, mas eu só ouço, eu não faço nada. O problema é que o pecado, ele não vem apenas da execução, ele começa no nosso coração e na nossa mente. Então, existem sim as músicas que vão nos influenciar. Gente, é fato, tem música que quando você ouve, você diz, essa música me dá vontade de viajar. Essa música combina com viagem. Essa música aqui, olha, já escutei, me deu vontade de ir para uma vaquejada. Olha, essa daqui me deu vontade de ir para um forró. Essa música aqui deu vontade de chorar. Ah, com essa música aqui deu vontade de arrumar um namorado. Com essa daqui eu já quero largar meu namorado e viver solto. Tem sim, todas as músicas elas vão causar um efeito. E realmente, você não necessariamente precisa fazer algo, né? Precisa decidir algo de acordo com esse impulso que você sente. Porém, você vai sentir. E aí, como cristão, você tem que se posicionar. Você vai anular esses pensamentos, esses desejos que surgem, ou você vai alimentá-los? Você anula quando você corta aquilo ali, né? Você bota outra coisa no lugar, você deixa de se expor àquilo. Ou você alimenta, você continua ouvindo e ignora totalmente essas coisas que eu tô te falando. Enquanto cristãos, não só a nossa playlist deve ser única, como o nosso estilo de vida também. Então, se o nosso estilo de vida, né, cristão significa pequenos cristos. Se nós queremos ser pequenos cristos, né, parecer como Cristo, que a intenção do cristianismo é essa, nós precisamos ter também um único estilo de vida. E esse estilo de vida, ele tem que pertencer totalmente ao Senhor em absolutamente tudo. E sim, isso implica nas nossas músicas também. E como eu sempre amei muito música, eu não conseguia aceitar que havia uma maldade nela, né? Que havia uma influência negativa. Mas eu decidi que não. Se eu me digo cristã e digo que eu quero mudar, então eu vou mudar isso aqui também, não arranca pedaço. E de fato, as mudanças elas são absurdas. Eu sempre gostei de treinar ouvindo músicas muito pesadas, fazia muito sentido para mim, era importante para mim. E eu troquei por louvores, eu só tenho louvores de adoração, não tenho nem de júbilo, nem de nada, né? Tudo adoração. E era uma forma de banir, né? De não me fazer ouvir, pelo menos, as músicas, né? Os sons externos. Não necessariamente eram motivadoras para o meu treino, mas querendo ou não, eu tava ali cantando enquanto treinava, né? Então, é tirar uma coisa por outra. Como eu falei, você pode anular, né? Fazer essa substituição ou alimentar, continuar fazendo. E aí fica ao seu critério de ser mudado ou não. Acredito que a pergunta-chave sempre vai ser: Cristo faria? Cristo ouviria? Cristo assistiria? Não tem pra onde, gente. Jesus não ouviria 95% das minhas músicas, não tem pra onde correr. Um ou outro ele até diria, realmente, essa letra é bonita, foi muito inteligente quem ouviu, mas não é sobre mim, então não perca seu tempo. E é exatamente isso, gente, não vai agregar em nada, não vai agregar em nada, independente dela ser bonita ou não, o nosso sentimento, nosso coração, ele tem que estar 100% voltado para o Senhor, isso implica em adoração, em louvores, o tempo todo, sim. Não tem para onde correr. Você é cristão, você decidiu, você optou. Jesus já disse aos discípulos, né? Já dizia, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga. Já negar a si mesmo é deixar tudo que é seu, todas as suas características, suas vontades, seus gostos e fazer essa troca, né? Para colocá-lo no centro de tudo. O centro da vontade tem que ser a divina. Então, essa substituição, ela tem que existir, não tem para onde correr, gente. Não tem como mudar só em alguns aspectos das nossas vidas, a gente tem que mudar tudo, porque você sabe que não existe um morno, você sabe que não existe em cima do muro, nada disso existe. Se eu tô mais ou menos, eu não tô. Se eu tô morna, eu também não tô. Então, sim, é ser radical.
ser cristão é ser radical. Se você é cristão e tá muito fácil para você, certamente você não está sendo muito obediente, porque são muitas as coisas a serem tratadas. Nós precisamos parar de mentir para nós mesmos e aceitar essas verdades, que são verdades, né? E se você decidir, você precisa caminhar em direção à sua decisão. Não tem como, senão não vai haver as mudanças que você realmente precisa e espera. Eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui que muitas vezes nós temos medo de nos entregar de verdade para o Senhor, porque a gente tem medo de ficar sem algumas coisas. E isso é muito ridículo. Eu passei por isso, eu resisti por muito tempo à minha entrega, porque eu não queria ficar sem determinadas coisas. Eu achava que, o que é que eu vou fazer? Vai ser chato, eu não quero ficar sem isso. Mas, gente, vai ter uma substituição. Senhor, a partir do momento que você vai mudar as suas prioridades, essas coisas elas serão mudadas, as suas vontades serão mudadas, os seus gostos serão mudados também. Você não tem que se preocupar com isso, não vai ser chato, você não vai ter nada. Serão coisas novas, só que essas coisas agora elas terão propósito. Propósito de fato, propósito do qual você nasceu para exercer e para cumprir. Jesus, ele orava e não era diariamente, era o dia todo. Ele buscava o dia todo o próprio Jesus. Então, quem dirá a gente se não vai ter que, de fato, mudar em todas as áreas? É claro que nós vamos ter que mudar em todas as áreas. Se nós fizermos como a Bíblia diz, de realmente colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar primeiramente o reino de Deus, não nos preocupar com as demais coisas, não nos tornarmos ansiosos pelas besteiras, ele vai fazer por nós. Então, se preocupe em colocá-lo em primeiro lugar, que todo o resto ele vai cuidar de você, ele se preocupa com você. Se o seu emprego é quem lhe faz pecar, digamos assim, ou se inclinar para algo de errado, ore para o Senhor por um novo emprego. Não tenha medo de ficar sem o seu emprego. Se ele vê que a intenção do seu coração é realmente abolir determinadas coisas, vai surgir um novo emprego que não vai lhe expor a essas situações. Se o seu medo é perder determinadas amizades, ora pelo Senhor para lhe dar novas amizades. Você ora o tempo inteiro por livramento? Então, para que se apegar ao que está sendo tirado? Deixa aí. Você pode orar pedindo ao Senhor libertação também. Eu não consigo, é muito importante para mim. Então ora, Pai, então tira de mim, eu não quero. Eu quero fazer assim, 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 me ajuda. Eu sei que contigo eu posso, sozinho não dá. E aí pode ser que sim, você seja liberto, você se livre disso, dos seus gostos, dessas determinadas coisas, mas pode ser que não também. Tem livramentos que eles nunca vão nos ser dados para que a gente continue tendo uma entrega, continue tendo um sacrifício, porque também, né, tem que ter ali a minha vontade, eu tenho que estar exercendo de fato o meu querer, a minha decisão de permanecer no caminho. Isso vai ter que ter uns esforços, vai ter que ter umas renúncias, né? O Senhor também não pode livrar, nos tirar todos os fardos. Ele vai aliviar, né? Ele vai deixar todos mais leves, infinitamente. Hoje para mim é muito fácil não escutar música. Na verdade eu não escuto mais, é muito fácil para mim voltar minha atenção rapidamente para outras coisas. Mas no começo eu tive que persistir, eu tive que perseverar, fazer a minha força. Então, minha amiga até diz, não, você não gosta, você amava, você não ama mais. Não, eu amo sim, eu ainda amo minhas músicas, eu ainda gosto muito dos estilos, sempre estive em meio à música, mas é renúncia, é escolha. Escolhi não ceder mais, escolhi fazer essa troca, eu entendi que é tudo, não é metade, não é o que eu escolho, não é o que eu quero, é tudo. Então, se for necessário, ore ao Senhor, peça, Senhor, me ajuda nisso, eu preciso de ajuda nisso, eu reconheço que eu preciso, não tá dando para mim, enfim, o que quer que seja, o Senhor tomará uma providência, mas você tem que se manter posicionado e firme, não pode ficar titubeando, né? E aí, em algum momento, querendo ou não, isso é um plantio. Então você vai colher sim uma facilidade maior, você vai colher que isso não seja mais algo tão importante, tão necessário, tão influente na sua vida. E para finalizar, não faz parte do assunto, mas também veio à minha mente, é que eu ouço muito as pessoas dizerem que a internet ela veio
como uma destruição, né? Tem acabado com muitas famílias, tem feito muitos casais se separarem. Gente, nós não devemos tornar natural o sobrenatural, mas também não devemos espiritualizar o natural. Então, não, a internet não é uma maldição, não, a internet não está fazendo você se separar, a internet não está acabando com a sua família. Quem faz isso é você. Você ter a facilidade do acesso não implica em te colocar ali. Nada vai chegar em você se você não procurar. Então o ser humano tem um costume de querer culpar tudo e a todos e a todas as coisas e não assumir o seu erro, a sua falha, né? Porque isso é uma falha de caráter sua, isso é culpa sua. Se você faz, a culpa é sua, é porque você busca, é porque você quer. Então para de dizer, até porque sem a internet nós não teríamos essa ligação aqui. Então você que escolhe se você vai aproveitar para espalhar a palavra de uma forma que você nunca conseguiria, chegando em lugares que você jamais poderia, ou se você vai fazer o contrário. Precisamos tomar a nossa culpa também, gente. Nem tudo é espiritual, o caráter, as influências que você permite, o mal ele tá aí sempre rondando de fato, mas a brecha é sua, o querer é seu. Então vamos também nos responsabilizar pelos nossos atos, reconhecer e mudar, né? Tem tudo a ver com o querer, tem tudo a ver com mudança, tem tudo a ver com posicionamento. Fechando esse parêntese, eu me despeço aqui de vocês. Eu peço para que vocês curtam esse vídeo, para que o próprio YouTube se encarregue de entregar essa mensagem para outras pessoas, ou que você compartilhe diretamente para alguém que você sabe que tem determinadas dificuldades, ou enfim, é um assunto que vocês estavam tratando, quem sabe. Eu, pelo menos, seria uma pessoa que estaria precisando muito de ouvir isso, porque se meu pai não tivesse insistido nesse assunto, nesse tópico, e não tivesse sido esclarecido com essas palavras, né, de trazer dessa maneira para mim, eu jamais teria me libertado, né? O Espírito Santo, usando ele, né, comunicou diretamente ao meu. Então eu espero que essa palavra traduza a vocês exatamente como vocês devem entender, para que ele convença a quem precisa ser convencido, ok? Até o próximo vídeo.